111 Guild Wars Capítulo 332 O Altar da Criação. O autor, Kotaro Fala Clan. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de elnovelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco acordou com um sorriso no rosto. Depois de se levantar de sua luxuosa cama na mansão Evergreen, ele caminhou em direção ao banho. Ao entrar, ele percebeu que a água já havia sido retirada por Opie, que esperava nervosamente a entrada de Draco. A razão pela qual Elfling estava nervoso era dupla. Em primeiro lugar, ela não era uma empregada treinada como Doris, mas apenas uma das belas da aldeia que foi colocada aqui por Visage. Ela não tinha nenhuma experiência sexual e não tinha certeza se conseguiria corresponder às expectativas de Visage. Em segundo lugar, todos na mansão Evergreen souberam do resultado do encontro amoroso de Doris. A pobre empregada humana foi devastada e os médicos afirmaram que ela ficaria acamada por 1 ou 2 semanas. Ironicamente, apesar de sua condição, Doris manteve uma expressão extremamente satisfeita desde então, como se aquele preço fosse uma troca aceitável pelo que ela havia vivenciado. Quando Opie tentou fofocar com ela sobre como era a situação, Doris simplesmente riu e aconselhou Opie a preparar o banho dele hoje. A única razão pela qual Opie deu ouvidos à mulher foi a sua ingenuidade. Era um fato bem conhecido que a ingenuidade gerava a ignorância, que por sua vez gerava a curiosidade. Como tal, sem sequer considerar as consequências, ela entrou voluntariamente na cova dos leões. Já a mulher-pássaro Natasa era muito mais esperta. No momento em que viu o estado de Doris, ela fugiu para seu quarto e bloqueou a porta. Ela adotou a mentalidade de: se eu fingir que não existe, o problema desaparecerá. Draco viu a aparência nervosa de Opie e um traço de crueldade brilhou em seus olhos. No entanto, ele naturalmente suprimiu isso, pois tinha planos diferentes para este Elfling e a mulher-pássaro. Draco franziu a testa. Desde a ativação de sua herança do demônio com chifres, suas emoções tornaram-se desenfreadas. Como visto muitas vezes, sua ganância poderia atingir níveis irracionais a qualquer momento e o mesmo acontecia com outras emoções, como neste caso, luxúria. No entanto, ao contrário do velho Draco, que era pelo menos um pouco cavalheiresco e cortês durante o sexo, como tinha sido com as dríades, os elfos da floresta ou as concubinas humanas, ele começou a copular como um demônio com chifres. Muito rude, bestial e brutal. Algumas mulheres podem gostar desse tipo de coisa, como Doris, mas nem todas gostariam. Para alguns, pode ser muito excitante, mas para outros, seria uma experiência traumática. Draco sabia que Opie definitivamente pertencia à última categoria. Como tal, ele recolocou a armadura no corpo e ficou ali por alguns segundos, permitindo que Opie vislumbrasse a mercadoria. Naturalmente, Elfling olhou bem e profundamente, sentindo seu corpo reagir à visão. No entanto, quando ela viu a vara do poder em estado adormecido, ela começou a entrar em pânico. Mesmo para mulheres normais, era um tamanho muito bom que as esticava o suficiente. Quanto mais um Elfling do tamanho de um anão com a constituição física de um jovem. Para ser honesto, Draco realmente não queria se envolver com Opie. Na mídia Western Fantasy, a raça Elfling era bastante comum. Eles eram conhecidos como as versões bonitas ou fofas dos anões. Muitos Elflings podem até ser confundidos com adolescentes ou crianças. Mesmo que Opie fosse extremamente bem dotado e certamente não tivesse os bens que uma criança deveria, sua altura ainda incomodava Draco. Ele simplesmente não gostava do tipo dela, para ser franco, e normalmente não teria prestado atenção nela, mas a herança do demônio com chifres era muito indisciplinada. Ele olhava ambiciosamente para qualquer útero vazio como um tanque para encher com sua semente maligna, gerando mais raça demoníaca através de alvos intencionados. Porém, para esta luta, Draco decidiu resistir a esses impulsos e deixar o Elfling ir. Ele cuidaria dela mais tarde, quando o desejo fosse forte o suficiente para que suas inibições fossem suprimidas. Como tal, ele entrou no banho e molhou-se livremente. Ele fez Opie lavá-lo bem, e da mesma maneira que Doris havia feito. O rosto da Elfling ficou vermelho o tempo todo e sua respiração ficou difícil. Draco não precisava dos olhos de Kaelon ou de sua linhagem para perceber que ela havia ficado extremamente excitada.
Seus olhos levemente turvos e pernas bem fechadas eram suficientes para iluminar até mesmo o maior burro. Foi uma espécie de tortura para ela passar por isso sem receber alívio, forçada a sofrer o equivalente feminino às bolas azuis. Draco aproveitou cada segundo de seu sofrimento como se fosse um bom vinho, graças à sua herança do anjo negro. Depois de terminar o banho, Opie nem ficou por perto para limpar Draco. Resmungando apressadamente um pedido de desculpas, ela rapidamente saiu correndo e correu em direção ao seu quarto. Draco riu levemente. Estava claro para ele que Aofling nunca havia se tocado antes daquele dia, mas esse recorde provavelmente seria quebrado depois de receber um estímulo tão intenso e sem saída. Tirando essa escapada da cabeça, Draco reequipou sua armadura. Ele então chamou Over, o mordomo astuto, pedindo ao homem-cabra que o conduzisse ao altar do artesanato. Com toda a pressa, senhor. Por favor, siga-me. Over respondeu profissionalmente, saindo rapidamente da mansão com Draco a reboque. O próprio Draco estava bastante animado ao passar pelo caminho pitoresco. O altar do artesanato era um nome bastante adequado para ele, dado o tipo de funções que tinha. Se isso existisse no mundo exterior, cada mestre Tradesquil do mundo faria peregrinações para se curvar 100 vezes diante dele com admiração e reverência. E, se isso realmente existisse lá fora, seria o início de uma guerra tão horrenda que até os demônios cancelariam a grande guerra milenar devido ao choque e ao medo. Eles provavelmente se perguntariam: caramba, esses humanos retardados são ferozes. Intimidá-los foi realmente uma boa ideia. Draco e Over entraram novamente nas áreas povoadas de Evergreen Village. Como o altar do artesanato estava localizado na igreja da vila, eles se dirigiram para aquele local. Curiosamente, ficava no mesmo setor da mansão Evergreen, exigindo que Draco e Over cruzassem apenas 3 quarteirões para chegar lá do caminho para a mansão. A igreja em si não era chique. Era uma comida típica medieval, com paredes de pedra polida e do tamanho de uma casa moderada. Mais que uma igreja, era como uma capela. Dentro havia fileiras de bancos de madeira polida, bem como vidro caleidoscópico atrás do altar. Quanto ao altar em si, possuía um motivo de uma entidade semelhante a um fio que foi esculpida na efígie. Quando Draco se aproximou dele, ele percebeu que parecia menos com um fio e mais com uma estranha bola de energia esculpida na forma de pedra. Uma tela apareceu diante de Draco enquanto ele inspecionava a efígie. Anúncio do sistema para o jogador: você está na presença do altar da criação. Gostaria de ativar sua interface? Sem número. Draco naturalmente selecionou sim. Depois de fazer isso, outro menu apareceu diante dele, este um pouco semelhante em design ao que ele viu quando tentou subir de nível no salão de treinamento. Assim como naquele momento, ele teve 2 opções. O primeiro foi expandir os slots do Tradesquil e o segundo foi remover os Tradesquils aprendidos. Draco decidiu investigar a primeira opção e então abriu o menu para isso. Ele teve que esperar que o sistema avaliasse suas habilidades comerciais atuais. Anúncio do sistema para o jogador analisando os lotes Tradesquil de jogadores. Anúncio do sistema para o jogador: habilidades comerciais, 9 slots usados, 9 caça-níqueis grátis, 1 slots atualizáveis, 20. Draco ficou surpreso com isso. Ele naturalmente sabia que tinha apenas 10 vagas inadimplentes, pois, afinal, ninguém precisava de mais do que isso na realidade. Apenas uma aberração reencarnada como ele poderia fazer malabarismos com tantas habilidades comerciais como se fossem bolas de tênis. No entanto, ele pensou que o altar daria apenas cerca de 5 a 10 espaços extras. No entanto, ele subestimou demais, pois adicionou 20 slots extras. Embora parecessem apenas mais 10, é preciso saber que cada slot extra era uma adição exponencial. Bem, isso era natural quando se tratava de um recurso limitado, já que mesmo um pouquinho a mais era uma sorte inesperada. Draco rapidamente optou por expandir seus slots de Tradesquil em um ponto para avaliar o custo. O que voltou fez seu rosto ficar preto quando ele percebeu que havia subestimado essa IA maligna. Anúncio do sistema para o jogador: você adicionará mais um slot Tradesquil disponível à sua lista. A primeira adição custa 20 cristais de éter de alto nível ou 100.000 platina. Você gostaria de fazer isso? Sem número. Draco olhou para a esquerda e para a direita, certificando-se de que a igreja estava vazia antes de xingar em voz alta. Seus palavrões eram combinações que ele aprendeu com Jada. Então até mesmo divindades e demônios ficavam roxos com os ouvidos sangrando depois de ouvi-los.
Draco realmente queria quebrar as coisas entrando em fúria. Este foi definitivamente um abuso direcionado. Afinal, ele não tinha dinheiro com ele no momento. Ele havia dado tudo para Eva antes de partir, caso ela precisasse adicioná-lo aos fundos necessários para seu próprio aumento de classe divino. Afinal, ele estava entrando nesta missão única para saquear esse tesouro e ganhar dinheiro. Desde quando alguém precisa de dinheiro para saquear o dinheiro de outra pessoa? Na verdade, ele não precisava disso até agora porque todas as coisas que ele pegou eram recursos ricos que não tinham preço no mundo exterior. Sem mencionar que esta era em grande parte uma missão de habilidade comercial, então ele deveria ter se concentrado apenas na elaboração. Ele até teve a perspicácia de preencher seu inventário, bem como alguns sacos de armazenamento com matérias-primas para suas diversas habilidades comerciais como preparação, para que ele nunca fosse pego em uma situação difícil. No entanto, como ele poderia saber que algo como este altar existiria naquela época? 20 cristais de primeira qualidade foram suficientes para a Igreja da Luz e o Pavilhão dos Maníacos de Guerra se desentenderem facilmente com Draco. Bem, talvez não a Igreja, pois eles tinham uma reputação muito boa, mas o Pavilhão dos Maníacos de Guerra definitivamente não iria se conter. No entanto, este altar canino queria isso apenas para a primeira vaga. Isso foi uma piada. Claro, Draco tinha muitos deles graças à sua passiva conversão de éter, mas ainda doía se separar deles tão facilmente. O que incomodou Draco foi que a taxa poderia ter sido paga alternativamente com 100.000 platinas. Hoje em dia, essa era uma quantia que ele menosprezava, algo que se espirrasse no mundo exterior poderia adquirir com uma facilidade incomparável. No entanto, era exatamente essa quantidade que ele menosprezava que agora estava zombando dele, ridicularizando-o por ser uma vadia falida. Porque a disparidade de preços era tão grande. Em que mundo 100.000 platina equivalem a 20 cristais de éter de alto nível? Infelizmente, na era antiga. Conforme mostrado pelo mercado mundial, o valor de um cristal de éter de primeira qualidade naquela época era bastante baixo, 5.000 platina por peça. Quando multiplicado por 20, bem, a matemática deu certo. Sendo uma relíquia da época antiga, era óbvio que este altar, e possivelmente tudo neste tesouro, usaria o padrão da época antiga. Como tal, esta grande farsa ocorreu. Não admira que Vizar tenha afirmado que o preço era proibitivo. Se até mesmo o plano principal estava sofrendo com uma seca de cristal de éter devido à ausência de dragões, como poderia este pequeno mundo escondido se sair melhor? Como tal, eles teriam que pagar com dinheiro. Mas todos sabiam que o dinheiro pago ao sistema era dinheiro perdido. Assim, numa sociedade fechada com uma secção interna, a moeda seria escassa e as pessoas não estariam dispostas a sacrificar 100.000 platina do conjunto total de fundos ao sistema por apenas um slot. Honestamente, este altar só era frequentado por estranhos como Draco, que venderam até mesmo seus testículos esquerdos para ter a chance de usá-lo quando visitassem o tesouro durante sua inauguração milenar. Rangendo os dentes de dor, Draco pagou o preço perverso. Guild Wars capítulo 333, o altar da criação 2 anúncio do sistema para o jogador. Você aumentou seus slots de trade skill disponíveis em 1. Gostaria de continuar? Sem número. Como se poderia imaginar, Draco estava extremamente hesitante. Ele sabia que esse sistema perverso havia encontrado uma chance de ordenhá-lo até deixá-lo seco e definitivamente não abriria mão dessa oportunidade facilmente. O que foi verdadeiramente doloroso foi que este era um serviço que ele precisava urgentemente. Era como ser jogado no deserto e encontrar um vendedor que vendia água, mas cada garrafa custava um dedo. Mesmo que você sentisse dor ao perder os dedos, ainda assim teria que comprar água. De que adiantava ter dedos se você ia morrer de desidratação? O sistema também era verdadeiramente covarde. A forma como as coisas foram tratadas foi, como sempre, seguindo as regras e seguindo todas as diretrizes sem falhas. Assim como diz o velho ditado, aqueles que enfrentam regras, educação mais rígidas sempre encontram as brechas e os meios mais eficientes para contornar as regras sem nunca quebrá-las. Ou a versão mais prática do ditado, a filha piedosa do pastor é geralmente a mais lasciva. Draco sentiu a aura de 20 cristais de alto nível queimar. Ele quase podia ouvir seus gritos enquanto perguntavam por que seu pai os havia traído, enquanto o sistema maligno os levava para serem abusados à vontade.
Não é novidade que Draco tinha uma expressão incrivelmente sombria. Mesmo assim, ele escolheu sim mais uma vez, querendo ver o quão selvagem a IA continuaria a se comportar nessa situação. Anúncio do sistema para o jogador analisando os lotes Trade Skill de jogadores. Anúncio do sistema para o jogador habilidades comerciais, 9 slots usados, 9 slots grátis, 2 slots atualizáveis, 19 anúncio do sistema para o jogador você adicionará mais um slot Trade Skill disponível à sua lista. A segunda adição custa 25 cristais de éter de alto nível ou 125.000 platina. Você gostaria de fazer isso? Sem número Draco bufou friamente, um sorriso de escárnio adornando seu rosto. Parecia que essa IA inescrupulosa ainda tinha alguma consciência, afinal. Mesmo que 25 cristais de primeira qualidade o fizessem sangrar, foi um incremento razoável. Contanto que os incrementos continuassem a aumentar em 5 cristais de alto nível a cada rodada, Draco seria capaz de tancá-lo. Se fosse algo mais, ele provavelmente teria entrado em guerra com a IA no local. Draco pagou o custo e viu seu espaço aumentar mais uma vez. Decidindo dar tudo de si, Draco continuou aumentando seus slots um por um, exibindo sua riqueza tirânica de cristais de éter. O preço total, ao adicionar os 2 primeiros slots, chegou a 1.350 cristais de éter de primeira qualidade, o que foi uma quantia verdadeiramente comovente. Quem sabia quantos livros de habilidade épicos e superiores ele poderia ter convertido se os tivesse usado em sua habilidade comercial de Scrivener. Quem sabia quantos designs épicos e superiores ele poderia ter comprado se usado em sua habilidade comercial de engenharia mágica. No entanto, tudo foi engolido pelo abismo deste altar canino. A quantidade de ódio no coração de Draco não era pequena, mas ele o suprimiu silenciosamente. Ele se vingaria mais tarde. Felizmente, ele tinha mais do que suficiente consigo. Antes de entrar no tesouro de Deus do refinamento, Draco acumulou nada menos que 2.500 cristais de éter de alto grau. Depois de passar 11 dias neste ambiente onde a energia mundial era como lixo e até mesmo a energia de origem estava presente, como seus cristais fabricados poderiam ser algo abaixo do nível superior. Como tal, ele fez mais de 1.056 cristais de primeira qualidade, o que quase cobriu esse custo exorbitante. Mesmo assim, Draco foi forte o suficiente para levar no queixo, porque ele ainda não havia terminado esse altar. Anúncio do sistema para o jogador analisando os lotes Trade Skill de jogadores. Anúncio do sistema para o jogador habilidades comerciais, 9 slots usados, 9 caça-níqueis grátis, 21 slots atualizáveis, 0 vendo isso, ele acenou com a cabeça. O preço era alto, mas a verdade era eterna. Agora, sua habilidade como artesão atingiu alturas incalculáveis, pois agora ele poderia quebrar as algemas da limitação de slots Trade Skill da IA. Quando ele considerou todas as habilidades comerciais épicas e lendárias que encontraria no futuro e o fato de que agora poderia aprendê-las sem escrúpulos, Draco sabia que estava apenas nervoso, já que o benefício que obteve não estava nem perto do preço que pagou. Draco então passou para a próxima opção, que era a remoção de Trade Skills já aprendidas. Pode parecer sem sentido removê-los, já que seus espaços aumentaram muito, mas todas as coisas tinham uma razão. Anúncio do sistema para o jogador analisando as habilidades profissionais dos jogadores. Anúncio do sistema para o jogador habilidades comerciais, 9.1. Metalurgia, nível 60, 10%, 2. Alquimia, nível 60, 15%, 3. Encantamento, nível 100, 0%, 4. Culinária, nível 80, 99%, 5. Preparação, nível 80, 99%, habilidades comerciais avançadas, 1. Domesticação, nível 1, 10%, habilidades comerciais épicas, 1. Táticas, nível 1, 25%, 2. Engenharia mágica, nível 14, 15%, habilidades comerciais lendárias, 1. Escrivão, nível 5, 30%, Draco observou sua formação e acenou com a cabeça. Metalurgia e alquimia eram habilidades comerciais de nível mestre de nível básico, e ele ainda não tinha tido tempo suficiente para trabalhar adequadamente com elas. Não muito depois de se tornar um alquimista de nível mestre, ele teve que lidar com o nascimento de Rose e Lelouch consecutivamente.
Logo depois, ele também conseguiu se tornar um ferreiro de nível mestre, mas naquele momento seu foco mudou para o leilão de primeiro jogador. E como não havia descanso para os ímpios, logo em seguida seguiu-se um longo período de experiência árdua, depois tentando subir de posição e toda a teatralidade que veio junto com isso. Como tal, ele na verdade não havia criado nada desde que adquiriu o título de mestre artesão em cada um deles. Se no rank expert, Draco pudesse fazer itens semi-lendários para a metalurgia e facilmente itens épicos para a alquimia, ele poderia quebrar seus limites e fazer coisas lendárias agora. Deveria ser possível. Afinal, com o Padadani e Mjolnir atualizados para aumentar a qualidade de seus materiais, ele teria todos os recursos lendários para experimentar. Com as duas ferramentas de artesanato também sendo de classificação lendária, elas seriam facilmente capazes de lidar com trabalhos do mesmo nível. Caberia então à habilidade de Draco em metalurgia ou alquimia decidir se ele falharia ou teria sucesso. Embora estivesse tentado a experimentar imediatamente, ele tinha outras preocupações no momento. Draco então marcou skills que ele não precisava mais e queria trocar. O primeiro foi tática. Isso já havia sido abordado, mas Draco não via necessidade de manter isso, já que o soldado destacado era um grande comandante. Liderar um exército pela retaguarda não era exatamente o estilo de Draco. Ele preferia estar no meio disso. Usar táticas durante a luta era praticamente impossível, por isso ele teve que ficar para trás durante a primeira guerra de guildas. Foi também por isso que ele não usou durante a missão de emergência para liderar todos os outros na batalha, em vez de lutar lado a lado com Eva enquanto deixava o resto se guiar. Sem mencionar que o Tradeskill era difícil de nivelar. Por que ele deveria carregar tanta bagagem? A segunda foi domesticação. Isso era algo que tinha utilidade seletiva e servia apenas para monitorar animais de estimação de combate. Embora pudesse ser usado para monitorar seus ovos com Ikari, Draco duvidava que alguém precisasse especificamente da habilidade comercial de domesticação para verificar a estabilidade de seu filho entre raças ovíparas. A IA nunca seria tão míope. Domar não tinha mais utilidade para ele desde que Clarence nasceu e era inteligente o suficiente para não precisar de nenhuma contribuição de Draco, então era hora de se despedir. Não era um épico ou Tradeskill superior, então se Draco precisasse reaprender, ele poderia facilmente adquirir o livro no Umbramal. Os terceiros foram, surpreendentemente, cozinhar e preparar cerveja. Espere, porque Draco estava tentando se livrar desses dois. Eles estavam à beira do rank Grandmaster. Sem contar que ambos tinham ótimas utilidades. Com tempo suficiente, quem sabia que oportunidade de sorte ele teria para trazê-los ao Grande Mestre. Poderia até acontecer enquanto ele estivesse neste tesouro. Bem, Draco estava tentando ser pragmático no momento. Embora suas duas últimas células cerebrais geralmente estivessem de férias, elas ocasionalmente voltavam para resolver alguns papéis acumulados antes de voltarem. Não havia como evitar, pois as condições de vida em seu cérebro eram muito precárias. Qual célula cerebral dera atual gostaria de viver naquele lixão? Cozinhar e fabricar cerveja tinha muitos usos, sim. Porém, para ele, eram muito poucos. Em primeiro lugar, ele simplesmente não tinha o puro interesse de levá-los longe. Ele apenas fez com que se tornassem mais autossuficientes, mas isso não era mais necessário. Em segundo lugar, ele simplesmente não tinha base suficiente em nenhum deles. Em terceiro lugar, ele não tinha algo como o pai da Daniel Mjolnir que anulasse os custos para ele. Quando ele fez pratos Master Rank, ele teve que usar materiais épicos. O mesmo aconteceu com Brewing. Era isso ou ele teria que desperdiçar cristais de éter, o que era totalmente desnecessário neste momento. Não se preocupando em deliberar mais, Draco selecionou suas escolhas e esperou para ver quanto o sistema cobraria dele. Anúncio do sistema para o jogador converter o seguinte em experiência e livros de habilidades do Tradeskill. 1. Culinária, nível 80, 99%, custo, 80,99 cristais de éter de baixo grau ou 80,18 platina 2. Preparação, nível 80, 99%, custo, 80,99 cristais de éter de baixo grau ou 80,18 platina 3. Domesticação, nível 1, 10%, custo, 1,10 cristais de éter de grau médio ou 55 platina 4. Táticas, nível 1, 25%,
Custo: 1,25 cristais de éter de alta qualidade ou 375 platina sem número. Seus lábios não puderam deixar de se contorcer. Parecia que ele ainda teria que desembolsar mais alguns cristais, já que ele não tinha nenhum platina consigo. Felizmente, o preço aqui não era nada alto, mas principalmente proporcional ao padrão da antiga era. Como tal, ele retirou diretamente um cristal de primeira qualidade para pagar por tudo. Depois disso, Draco sentiu seu conhecimento das 4 habilidades comerciais se esvair lentamente, sendo lentamente sugado pelo altar. Depois de refletir um pouco, outra exibição apareceu. Anúncio do sistema para o jogador. O que você gostaria de fazer? 1. Extraia Trade Skills como livros de habilidades. 2. Extraia habilidades comerciais como livros de habilidades e venda a experiência. 3. Extraia Trade Skills como livros de habilidades e converta a experiência. Trade Skill. 4. Extraia habilidades comerciais como livros de habilidades e converta em experiência bruta. Draco esfregou o queixo. Pelo que ele entendeu com base nas palavras de Visay naquela época, a primeira opção permitiu que Draco ganhasse os livros de habilidades e quem quer que ele escolhesse entregá-los estaria imediatamente no mesmo nível de antes. Basicamente, um velho mestre poderia facilmente presentear seu aprendiz com todas as suas experiências em seu leito de morte. Isso certamente explicaria por que havia tantos malditos grandes mestres por aí, e por que cada gato e cachorro ali parecia estar pelo menos no rank mestre. A segunda opção permitiu-lhe vender a habilidade comercial, a experiência e o livro ao altar por uma recompensa alternativa. Qual era essa recompensa? Visay não havia informado Draco, e ele não sabia por enquanto. A terceira opção permitiu-lhe fazer o que havia planejado em primeiro lugar, que era separar a experiência Trade Skill e o livro de habilidades, extraindo ambos. Então, por um lado, ele teria a experiência total de Trade Skill, pronta para alocar à vontade, enquanto por outro lado, ele teria o livro de habilidades original no nível 1, 0%, que ele poderia reaprender ou vender para outra pessoa. A quarta e última opção permitiu que ele separasse Trade Skills e experiência mais uma vez enquanto vendia a experiência Trade Skill ao altar por qualquer compensação que fosse concedida, permitindo que Draco levasse embora os livros de habilidades brutos. Bem, cada escolha teve seus prós e contras. Na verdade, a riqueza de opções por si só era maior do que Draco esperava ver. Ele estava preparado apenas para a terceira opção, mas subestimou a utilidade deste altar de artesanato. O sangue de Draco bombeou quando ele teve o pensamento maligno sobre o que aconteceria se ele pudesse arrebatar todos os altares das aldeias e trazê-los para fora. A Umbra poderia muito bem criar um império Tradiskill ao qual até mesmo a família de Ai prestaria homenagem todos os anos em respeito. Por enquanto, porém, Draco fez a escolha sábia enquanto suas 2 células cerebrais ainda estavam no escritório. Ele ligou diretamente para Over para explicar-lhe os detalhes do altar, bem como a chamada compensação. Guild Wars capítulo 334, a Roda da Fortuna. O que você gostaria de saber, meu senhor? O Homem-Cabra perguntou com uma reverência. Conte-me tudo o que você sabe sobre as circunstâncias relativas às escolhas apresentadas por este altar. Draco perguntou com um leve sorriso. Over assentiu. Agora mesmo, senhor. O mordomo endireitou as costas curvadas, olhando para o altar com uma pitada de respeito e reverência nos olhos. Afinal de contas, para cada nativo deste pequeno mundo, o altar do artesanato simbolizava sua ligação mais próxima com o seu ancestral supremo. O altar oferece 2 opções a qualquer um que o use. A primeira é adicionar mais lotes pagando por ele com cristais de éter, um item que é incrivelmente escasso aqui, ou com dinheiro. Acredito que isso seja bastante simples. Draco concordou e disse ao Over para se concentrar na segunda escolha. A segunda opção nos permite remover nossas habilidades comerciais aprendidas de várias maneiras. Pode-se remover a habilidade comercial e receber um livro de habilidades com toda a experiência acumulada nele, ou a experiência e o livro de habilidades podem ser vendidos para o altar em troca de uma recompensa especial, ou também pode permitir remover tanto o livro de habilidades quanto a experiência separadamente. E finalmente, pode-se extrair apenas o livro de habilidades e dar a experiência ao altar. Draco esfregou o queixo. Embora ele tivesse raciocinado tanto com base nas opções apresentadas a ele quanto na explicação básica que Visay havia fornecido, não faria mal nenhum ter isso confirmado por alguém que conhecesse o assunto.
Ele aprendeu a lição do evento anterior, onde toda a sua experiência acumulada em Tradeskill foi engolida sem a chance de reembolso. Os 16.000% de experiência em Tradeskill que ele acumulou naquela época foram convertidos para níveis mais altos a taxas de câmbio exorbitantes. Sua herança do demônio chifrudo agiu e fez com que sua arrogância subisse a alturas incalculáveis, até mesmo fazendo perder o aviso sutil que Aya lhe dera de boa fé. Conte-me mais sobre esta recompensa. Draco estava naturalmente mais interessado nesta recompensa. Seu plano inicial era vender culinária, fabricação de cerveja e domação para o altar, mas remover a experiência acumulada para outros fins. Para táticas, ele retiraria o livro de habilidades e experiência também, pois ela se multiplicaria quando reduzida. Mesmo sendo apenas 25%, a carne de um mosquito ainda era carne. O altar do artesanato chama seu estranho recurso de roda das habilidades comerciais. Ao escolhê-lo, a experiência acumulada, bem como os livros de habilidades comerciais, se alguém tiver escolhido vendê-los, são avaliados pelo altar, após o que ofereceria uma ou duas opções. O primeiro é um certo número de giros na versão comum da roda, que normalmente tem apenas uma recompensa premium e muitas recompensas comuns. Se o que você vendeu fosse bom, você poderia até conseguir 20 ou mais giros. A segunda é uma rodada única, mas a qualidade das recompensas depende da qualidade do que você pagou. Pode acabar com todas elas sendo premium, ou algumas acima da média com um prêmio majoritário, etc. Os tipos de recompensas geralmente são receitas ou designs exclusivos, novos livros de Tradeskill nunca vistos antes, materiais de alta qualidade ou ferramentas e equipamentos especiais de Tradeskill que apoiariam sua elaboração. As notas variam entre eles. É melhor investir muito na roda de habilidades profissionais, pois as recompensas são quase sempre proporcionais ao valor investido, e há até uma chance de você superá-la com bastante sorte. A voz de Over ficou um pouco animada no final e por um bom motivo. Era provável que muitas pessoas neste pequeno mundo tivessem jogado muito com este altar e ganhado imensas recompensas. Draco ficou com uma expressão estranha depois de ouvir a explicação. Pela forma como Over descreveu, não era esta a lendária loot box, gacha do início dos anos 20. Todos os jogadores sabiam daquela época horrível em que todas as empresas drenavam os fundos e a vontade de viver de jogadores inocentes através do jogo indireto. Felizmente, isso foi banido pouco antes do início da Terceira Guerra Mundial, então nenhum jogador moderno jamais havia experimentado tal coisa antes. Parecia que Draco iria perder a virgindade do gacha hoje. Bem, como dizia um velho ditado, um jogador nunca se tornaria adulto antes de desenhar sua primeira gacha. Depois de sofrer a dor da derrota, eles amadureceriam e se tornariam adultos e perceberiam que a vida era cruel. Antes de o ver partir, Draco tinha uma última pergunta para ele. Só para ter certeza, o que influencia suas chances na roda das habilidades profissionais? Over sorriu. Por que sorte, senhor? Se a qualidade da sua contribuição decide a qualidade das recompensas, o que decide a recompensa escolhida é a sua sorte, pura e simplesmente. Draco assentiu e jogou um cristal de éter de grau médio. Obrigado, Over. Considere isso um sinal de meu agradecimento. Quando o homem-cabra o pegou, seus olhos se arregalaram e sua respiração ficou abatida. Era um cristal de éter, um verdadeiro cristal de éter. Não só isso, mas foi no nível médio. Over ficou de joelhos e se curvou graças à generosidade de Draco, contando grandes histórias sobre sua beleza e como ele era magnânimo. Draco apenas riu de prazer, mas dispensou o velho mordomo. Depois que ele saiu, o sorriso de Draco tornou-se afiado. Ele não jogou um cristal de grau médio para o sujeito por cumprir o mínimo de seu dever. Desde quando Draco era tão generoso e gentil? Não, depois de ver que este altar drenou os cristais de éter, ele percebeu que eles deviam ter algum valor aqui. Ele também imaginou que eles poderiam ser ainda mais valiosos para os nativos deste pequeno mundo do que para os de fora. A reação de Over provou que isso era verdade. Se não fosse mais valioso, tinha pelo menos o mesmo valor prático que o mundo exterior. Não se deve usar os padrões da IA como os padrões das pessoas. A IA usou o padrão da antiga aqui, fazendo parecer que os cristais eram mais abundantes, mas isso piorou as coisas do lado de fora, já que não havia um fluxo constante de cristais de éter aqui. Definitivamente haveria uma ou duas minas por perto,
já que este pequeno mundo tinha uma alta concentração de energia mundial. No entanto, tais minas provavelmente estariam localizadas na área central, para onde apenas o herdeiro poderia ir. O coração de Draco estremeceu quando ele fez essa suposição. Se este pequeno mundo existisse desde a Era Antiga, significava que muitos milênios haviam se passado. Se todas as energias se concentrassem dentro da área central, que tipo de riqueza o aguardaria? Esqueça os cristais de éter. Pode haver cristais divinos lá. Este era um recurso totalmente impossível de encontrar no plano principal. A menos que alguém tivesse imenso favor da Igreja da Luz, era impossível conseguir um. Draco balançou a cabeça e decidiu babar sobre possíveis saques mais tarde. No momento, ele tinha itens de alta qualidade bem na sua frente, esperando para serem roubados, saqueados e saqueados sem piedade. Draco riu maldosamente. Ele perguntou propositalmente ao oveiro o que era mais importante ao desenhar e o homem-cabra respondeu com a melhor resposta possível: sorte. Neste mundo e neste ranking, Draco poderia apostar que apenas Luckmancers poderiam igualá-lo nessa estatística. Olhe para Fitter Cleric, aquele bastardo. Sempre que ele peidava, o próprio mundo tinha pressa para limpar suas nádegas. Se ele estivesse aqui, provavelmente poderia ganhar o melhor prêmio aqui. Então como Draco poderia se permitir ser mais fraco? Pensando assim, decidiu vender tudo para o altar. Anúncio do sistema para o jogador vender culinária. Nível 80, 99%. Fabricação de cerveja. Nível 80, 99%. Domada. Nível 1, 10%. E táticas. Nível 1, 25%. Para o altar. Nota: isso não pode ser revertido. Sem número. Draco selecionou sim sem hesitação. Ele decidiu ir até o fim do caminho com essa decisão e ver o que o esperava. Uma coisa que ele sabia era que não perderia. Anúncio do sistema para o jogador analisando habilidades profissionais selecionadas. Anúncio do sistema para o jogador avaliando habilidades profissionais e experiências selecionadas. Anúncio do sistema para o jogador lista de sorteio de recompensas apropriadas. Anúncio do sistema para o jogador grau de habilidades comerciais determinado como lendário. Anúncio do sistema para o jogador por favor, escolha um dos dois. 1. Sorteios múltiplos, 500 rodadas com 30% de chance premium. 2. Sorteio único, 1 rodada com 90% de chance premium, 9% de chance exemplar e 1% de chance suprema. Draco estava incomparavelmente animado. Parecia que suas chances eram boas hoje. Até o sorteio básico teve 30% de chances premium. Com 500 giros, Draco imaginou que poderia receber recompensas premium por pelo menos 70% deles. Porém, toda sua atenção estava voltada para o empate único. Não havia chance de conseguir nada menos que premium, mas ele poderia até conseguir algum grau acima do premium e 2 graus acima do premium. Embora a chance fosse comparativamente pequena, era muito melhor do que qualquer outra coisa. Se Draco ainda fosse um vingador, ele definitivamente teria escolhido os 500 giros, mas como um abissal prime com sua sorte, ele seria um tolo se deixasse passar uma chance como essa. Naturalmente, ele escolheu imediatamente a segunda opção e confirmou. Ele viu uma nova tela aparecer diante dele, com uma roda da fortuna no centro, como se estivesse jogando em algum aplicativo de cassino. Havia motivos de homens e mulheres em belas librés em volta das mesas de jogo no fundo, com coelhinhas correndo servindo bebidas. Suas formas extremamente dotadas adicionaram aquele ar de jogo de Las Vegas atividade. Draco teve que sorrir. Aí aparentemente foi exposta a muita mídia no passado. No entanto, ele também teve que admitir que aí era verdadeiramente uma entidade digital de bom gosto. Draco então conferiu a lista de recompensas. Foram 10 vagas, sendo 7 premium, 2 exemplares e a final suprema. Ele então os inspecionou para ver o que estavam fazendo. Dispositivo de circuito mágico avançado, design classificação, lendário efeito, aprenda a criar o dispositivo de circuito mágico avançado. Enciclopédia de encantamentos, receita classificação, lendário uso, encantador efeito, aprenda todos os encantamentos possíveis no nível lendário e abaixo dele, bem como seus custos em força de vontade e pedras da alma. Piloto, habilidade comercial lendária efeito, aprenda como dirigir airship.its e dispositivos de transporte aéreo de forma eficaz. Oracle,
Habilidade comercial lendária efeito. Aprenda a prever o futuro com extrema precisão, sempre capaz de dizer o que aconteceria a seguir. Coletor divino. Habilidade comercial lendária efeito. Aprenda como adquirir vários recursos de primeira linha da natureza com facilidade. Sangue de dragão verdadeiro. Material classificação. Lendário uso. Alquimia Element 1. Material classificação. Lendário uso. Metalurgia banco final. Estação de trabalho classificação. Semidivino durabilidade. 1.000.000 efeitos. Passivo 1. Armazenamento de materiais. Esta bancada possui seu próprio pequeno mundo onde todos os materiais para confecção podem ser armazenados e retirados à vontade. Também pode se conectar a diversas lojas cadastradas e adquirir remotamente os materiais necessários. Passivo 2. Fornecimento de energia. Durante o uso, esta bancada fornece um fluxo constante de energia mundana ou etérica para o item que está sendo feito quando necessário, mantendo ou melhorando sua qualidade. Ativo 1. Gerar. Com base em itens anteriores feitos neste banco, gere 10 itens menores aleatórios gratuitamente. Tempo de espera, 1 dia. Descrição. Esta é uma estação de trabalho que foi usada pelo Deus do refinamento quando eles estavam no ranking Grande Mestre em todas as habilidades comerciais de manufatura conhecidas. Tem um valor extenso e imensurável para todas as habilidades comerciais de fabricação abaixo do nível de Deus. Pena Suprema, Caneta Classificação. Semidivino durabilidade, 1.000.000 efeitos. Passivo 1. Gravação automática. Esta pena pode escrever qualquer coisa que o usuário desejar de forma autônoma, desde que sejam fornecidas informações suficientes. Passivo 2. Tinta Suprema. A tinta usada pela pena é produzida internamente e fica permanentemente imbuída de éter. Também pode manifestar diferentes propriedades à vontade, como invisibilidade, calor ou eternidade. Ativo 1. Gravação rápida. A velocidade de gravação pode ser aumentada em 500% por 6 horas. Tempo de espera, 1 dia. Descrição. Esta é uma pena que foi usada pelo Deus do refinamento quando eles estavam no ranking Grande Mestre em todas as habilidades comerciais de escrita conhecidas. Tem um valor extenso e imensurável para todos os que escrevem habilidades comerciais abaixo do nível de Deus. Conversor de energia. Item único classificação. Divino efeitos. Passivo 1. Conversão externa. Converte energias ambientais de um tipo para outro sem penalizar a qualidade e sem desperdício. A velocidade depende do espírito. Passivo 2. Conversão interna. Converte energias selecionadas de um tipo para outro sem penalizar a qualidade e sem desperdício. A velocidade depende do espírito. Ativo 1. Conversão instantânea. Converte toda a energia selecionada de um atributo para outro instantaneamente. Tempo de espera, 1 dia. Descrição. Esta é a primeira ferramenta que o Deus do refinamento já criou para apoiar sua habilidade comercial única e tem uma história incomparável na linhagem de habilidades comerciais. Seu valor é imensurável para todas as espécies. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.